Fala galera do Resenha da Nação, no vídeo de hoje eu trago um corte diretamente do Sport TV do programa Tá Na Área, onde os comentaristas debatem sobre o possível time do Internacional e do Flamengo. Inter que vem muito pressionado para esse jogo, apostando todas as suas fichas. Acredito que ele venha com o mesmo time que jogou no Maracanã, e o time do Flamengo acredito que tenha no máximo uma mudança. Mas vamos lá, vamos ver o que eles vão falar, o que eles estão debatendo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Amanhã, Internacional e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio. Já temos, claro, nossos setoristas para trazer informações dos dois clubes para essa decisão. Internacional em casa e com agora time absolutamente titular para essa decisão de amanhã. Nada a ver com aquele time que entrou em campo no domingo para essa decisão, né, amigo? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Exatamente, né? O Roger poupou, né, quase todo mundo no domingo, né? Só jogou o Aguirre, mesmo assim ele foi improvisado na lateral esquerda, e agora o Inter vai com força máxima, né? Todos os jogadores estão aqui no hotel, né? Inclusive o Carboneiro, que era dúvida, né? Está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas ele começa no banco de reservas, mas o Inter vai ser aquele time titular que vocês viram no Maracanã semana passada. Letícia Marques, boa noite para você, bem-vinda ao Tá Na Área. Falar do Flamengo também, preparando para esse jogo, né? A terceira parte dessa trilogia. O Flamengo já saiu em vantagem, né? Fez 1-0 no Maracanã. Pelo que foi o jogo, talvez tenha sido até pouco no primeiro tempo, digamos assim, mas não deixa de jogar pelo empate fora de casa contra o Internacional no Beira-Rio. Tudo bem? Boa noite, Bené, Camila, Paulo Nunes, Coutinho e Tomás, que está por aí também. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, né? Se o Internacional vai ser bem diferente do que foi a partida do Campeonato Brasileiro, né? Naturalmente, no último domingo, no Beira-Rio, que o Flamengo venceu. O Flamengo, a gente pode dizer que vai ser um Flamengo um pouco parecido. Estava agora há pouco lá no hotel do Flamengo. O Flamengo encerrou a preparação, fez o último treinamento no CT do Grêmio. E a ideia é que tenha um time parecido com um time que foi a campo no final de semana, mas que tenha algumas pequenas mudanças, e acho que a gente pode pensar em mudanças que lembram também o Flamengo da partida de ida no Maracanã. Então dá pra gente pensar num Flamengo que tenha o Alexandro, o Plata, e aí esses dois não jogaram na partida do Brasileirão, né? E aí fica uma dúvida que eu acho que a gente pode dizer o Bruno Henrique ou o Pedro, né? O Bruno Henrique jogou a partida da Libertadores no Maracanã, não jogou a partida do Campeonato Brasileiro. Quem jogou foi o Pedro. O Pedro fez 2 gols, então a disputa no ataque do Flamengo ela tá bem acirrada. Mas também não é a única dúvida. Pelo que a gente apurou aí nesses últimos dias, né? E na verdade é algo que a gente vem falando já há algum tempo, é justamente em relação ao Léo Pereira e ao Léo Ortiz. Eles são os jogadores com mais minutos do Flamengo no ano, junto com o Rossi, naturalmente, mas assim, Léo Pereira e Léo Ortiz, eles lideram ali o tempo, né, em campo com o Felipe Luiz, então tem um certo cuidado ali. E aí o Danilo, que voltou nessa partida agora do último final de semana, pode ser que ganhe alguns minutos. A gente não sabe exatamente o que o Felipe pensa para a zaga, mas a gente conseguiu apurar que estava tendo uma ideia aí de segurar ou o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, dependendo da avaliação do dia do jogo mesmo. E aí, segurando um deles, o Danilo seria o titular. Acho que é isso que a gente pode passar um pouquinho desse Flamengo, e há uma grande chance também do Saul ser mantido no meio-campo junto com o Jorginho, eles que foram muito bem na partida do último domingo, Bené. E se a gente pensar, né, Paulo, pelas informações que a Letícia traz e até a sequência, a gente imaginava até que no Campeonato Brasileiro, como o Inter já imaginava que seria um time praticamente reserva, que um dos zagueiros fosse poupado. A gente até imaginou isso aqui, conversou isso aqui durante a semana no Tá Na Área. Não poupou, começou com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira também a partida de domingo. Você acha que talvez para amanhã possa ser uma mudança pelo Danilo ter entrado durante a partida e até o Saul, que a Letícia traz pela primeira vez atuando como volante no Flamengo, já chegou falando que atuaria nas 4 posições do meio-campo, mas a primeira experiência dele nesse time como volante foi importante. O que você imagina, talvez, de testes do Felipe pensando nessa decisão de amanhã? Olha, Camila, em relação aos 2 zagueiros, eu acredito muito que o Felipe vai manter os 2, até porque, primeiro, parte física dele está em cima. São 2 jogadores que, se você olha eles fisicamente, são finos, né? São compridos e mostram que dentro do campo a parte física não está incomodando. O atleta, ele sabe, ele sente. E eu gosto disso, quando a fisiologia do Flamengo, a parte física, a parte médica não intervém
na escalação, porque isso é importante do jogador. O jogador olha para ele si mesmo, ele sabe se está doendo alguma coisa a mais, se está incomodando alguma coisa. E para mim os dois são imprescindíveis nesse time do Flamengo. A gente fala muito, né, de como o Flamengo marca, de como o Flamengo melhorou na marcação, mas para mim o Flamengo começa a jogar com esses dois. O Flamengo, às vezes, os volantes não vêm nem aqui. O Jorginho tá dando bote lá na frente, porque os dois começam jogando sempre. E com o Alan, e aí eu acredito também, você fez essa pergunta, com o Alan jogando, eu acho que o Alan, nesse time do Flamengo, dessa maneira que o Felipe gosta, ele é importante porque ele entra dentro dos dois zagueiros para fazer essa construção de jogo, para jogar o Jorginho mais para frente, que o Jorginho, a bola tem que passar por ele para chegar limpa para os jogadores de frente. Então eu vejo um Flamengo assim... Até porque joga pelo empate, Exato, né? Essa não. é uma E o Flamengo, importante. O estilo do Flamengo, a gente vai ver dentro do campo, e eu acredito nisso, vai jogar como se fosse buscar a vitória, porque o Flamengo joga assim. Sim. É o estilo do Felipe Luiz, então é um time Mas digo que não precisa correr tantos riscos, Exato. Né? Ele já mantém o time, já tem a base, já tem praticamente o time completo e vem de uma coisa que para mim é importante em jogo desse tamanho. Ele vem de 2 jogos contra o Inter vencendo. E o time que vence, que vai para o jogo de volta, para o próximo jogo, ele vai confiante. O jogador tenta uma jogada diferente, o jogador tenta aquele passe com mais dificuldades, tenta um drible que normalmente não tenta. Na minha opinião, do lado do Inter é o contrário. Ah, mas não jogou com o time titular. Afeta dentro do vestiário, afeta o torcedor que já vai meio que ressabiado de ter perdido de 3, que poderia ter sido mais. E o torcedor, quando o clube entra dentro do campo, ele não quer saber quem está jogando. É a camisa do Inter que está lá dentro. Eu achava que fosse para tirar pressão, pelo contrário, Não. Paulinho. Achava que você bota o reserva no final de semana, porque aí não leva nada pro jogo com os titulares. A única coisa que você pode fazer, Camila, Não dá pra gente analisar muita coisa, né? Acho que Acho que o assim, time ó... do Inter que entrou em campo no fim de semana pra gente Não tem analisar. nada a ver com o de amanhã. Acho que me parece que, na minha interpretação, o Roger tinha tirado o peso do jogo. Eu acho que ele é mais pelo descansar os jogadores, porque é um jogo importante demais para eles. Agora, você entra, eles estão vindo de 2 derrotas seguidas. Ah, mas esse não jogou. Eles perderam aqui no Maracanã, o time que jogou. Sim. Então você fica uma semana só treinando, com aquilo na cabeça, que você tem que reverter a situação. É uma cobrança, é uma exigência. A gente está falando do Inter, que também está mal no Brasileiro. Que também não pode ficar dando esses vacilos, essa questão de, vamos priorizar o quê? Tem que jogar. E aí a importância de um jogo desse tamanho. Vou aproveitar a presença do Tomás, para te perguntar em relação ao ataque do Internacional, né? Porque joga o Ricardo Matias, é a opção do Roger Machado no jogo de ida da Libertadores, mas ele tem outras opções, inclusive utilizou o Borré, que fez o gol, né? Diminuiu o resultado para o Internacional no Beira-Rio, e o Ener Valencia, que aí trazem, né, experiência. Acho que uma cancha para um momento como esse. Existe essa disputa? É por uma vaga só nesse ataque? Ou a gente vai saber só amanhã, um pouco antes do jogo? A tendência é que o Ricardo Matias siga como centroavante do Inter, né? Apesar de, como você bem disse, né, o Borré e o Valencia serem mais experientes e mais badalados, eles começam no banco. O Borré até fez o gol nos acréscimos, né? Mas antes desse gol, ele só tinha marcado de pênalti na Vila no segundo semestre. E o Valencia, ele passa por um momento muito complicado, ele não faz gol há mais de 4 meses. Nesse momento ruim do Inter, ele é um dos alvos da torcida, né? A torcida tem pegado muito no pé dele, né? Então, ele está como o terceiro da fila atualmente. Então, se o Inter tiver dificuldades na partida, a primeira troca, né, a lógica, será o Borré entrar e depois o Valencia. O Inter jogou muito mal aquela partida, né? O Flamengo comandou a partida, merecia até mais, né? Até o Paulo Nunes citou. A torcida vaiou durante o jogo, né? Ela chegou a cantar algumas músicas que são meio protestos durante a partida, mas depois do jogo, a principal organizada do Inter meio que fez algumas canções como, né, dizendo que, quase que dando um ultimato, né, para dizer a importância do jogo de amanhã. E já, só que a outra torcida, outra organizada do Inter, a camisa 12, esperou os jogadores no edifício garagem, né, e os pressionou, né, falando sobre a má fase, que quarta-feira, né, no caso amanhã, eles precisam dar uma resposta. Esse é o ambiente, né, um ambiente meio tenso que o Inter passa nesse momento. Assim, eu acho que o jogo de domingo deixou a certeza, para quem não tinha ainda, de que quando você tem que recorrer ao banco de reservas, o Flamengo tem muito de onde tirar. O Flamengo pode mudar um jogo com o jogador que vem do banco. Por exemplo, é muito provável que o Pedro não comece jogando. Dificuldade do Felipe, eu esqueci de falar isso. Dificuldade, ele vai com o Bruno Henrique ou com o Pedro. Ou pode ir com os dois, aí bota o Samuel ali no banco. Exato, eu pensei nisso também, Coutinho. Ou então bota o Plátano. Exato. Aí o Arrascaeta volta, mas aí tem o Plátano no banco. Então assim, o que a gente viu o Arrascaeta não estava no primeiro jogo. Olha só, eu vou falar uma coisa, não me interpretem mal.
o Flamengo nem fez o seu melhor jogo coletivamente no domingo. O Flamengo já fez vários... muito cedo também, né? Essa é a porque diferença. tecnicamente é muito diferente aquele time do Flamengo que estava em campo com o Inter que estava em campo, né? Se você for comparar as peças ali, os enfrentamentos que o jogo mostrou, cara, é muito, muito distinto. O Inter tinha o Aguirre, por exemplo, improvisado na lateral esquerda, que ele sofreu no jogo com Plata e com o Luiz Araújo, perdão, e com Varela por ali. Foi uma enormidade. Então, para mim, essa é a sensação que o jogo deixou agora. Eu acho que vai ser uma partida muito diferente das últimas duas. Tenho certeza absoluta que a estratégia do Inter vai ser muito diferente. O Flamengo adora também quando um time vai para cima dele. O Flamengo adora quando um time quer enfrentar ele, porque é um time que a gente fala no futebol, traiçoeiro. O Flamengo é aquele jogo que você fica tocando aqui, a bola vai de um lado para o outro, circula, porque tem jogadores com essa característica de ter o controle do jogo, de trazer a equipe adversária, de jogar a isca para ter liberdade na frente. Porque o Flamengo, quando ele ataca, ele tem pouquíssimas equipes no futebol, ou se não, só o Flamengo tem jogadores que podem decidir. Mais do que o Inter tem o Patrick, tinha o Wesley que estava muito bem em 2024. O Flamengo tem 5, 6 jogadores no time que podem decidir uma partida. E no banco. E no banco tem também mais. Então, assim, é um problema enorme. O Inter vai ter que mudar a sua característica, vai ter que atacar o Flamengo. O Flamengo gosta disso. Né? Trilogia, o episódio final é o que todo mundo espera, né? Letícia, falando um pouquinho desse rubro-negro, né? O Coutinho já trouxe aqui, se falou muito das possíveis novidades do time, da situação do Pedro, né? No domingo, com a Arrascaeta de volta, né? Ele foi... não jogou a primeira partida na Libertadores, estava suspenso, volta amanhã. Ele começa com a Arrascaeta e Pedro. O Pedro dá uma resposta importante. Pode ser uma novidade no time amanhã? Ou você imagina, assim como Coutinho, que comece talvez no banco, priorizando a escalação que ele deu sequência, pelo menos na primeira partida? Camila, pergunta do milhão, né? É sempre você que me faz essa pergunta. Vou até passar aqui. O Bené nunca me coloca nessa saia justa, mas você sempre me coloca nessa saia justa. Mas eu vou te responder. É porque você sempre tem a resposta. Ela não quer passar. Ela não quer passar. Ela tem. Brincadeiras à parte, vou tentar contextualizar assim um pouco. Eu acredito que o Felipe, ele veja o Bruno Henrique como o camisa 9 dele. Acho que muito num processo de que o Pedro ainda está se recuperando para chegar à sua melhor versão. Acho que o Pedro tem uma evolução muito boa nos últimos jogos, principalmente depois de todo o episódio, né, de quando o Felipe expõe todas as questões, o Pedro fica fora de 2 relações de jogo. O Pedro melhora muito depois dali, ele faz um gol contra o Fluminense, fica um tempo sem marcar, mas ele consegue melhorar. Você vê um Pedro diferente em campo. Acho que isso é muito positivo para o Pedro, para o Flamengo e para o Felipe Luiz. Mas acho que no quesito intensidade, eu ainda vejo o Bruno Henrique um pouco acima do Pedro pro que pensa o Felipe Luiz do jogo. É uma percepção minha, um feeling meu do que a gente consegue ouvir no Ninho do Urubu. Eu acredito que o Bruno Henrique possa começar jogando, mas o Coutinho levantou uma hipótese que a gente discutiu já em algum momento, que seria um time com Bruno Henrique, Pedro e Plata, por exemplo. E aí o Samuel Lino poderia começar no banco. Mas assim, não vou me isentar, não vou ficar em cima do muro. Eu acredito que vai ter um ataque de Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Eu acho que hoje, pelo menos, está mais para o Bruno Henrique do que para o Pedro. E aí, falando do Pedro, né, por mais que o Pedro talvez não seja titular amanhã, só do Pedro se colocar como opção já é uma pequena reviravolta, né? Mostra como o futebol é dinâmico. Há algum tempo a gente perguntava se o Pedro ainda tinha clima para jogar no Flamengo, e ele já volta. Esse jogo contra o Fluminense que a Letícia citou, inclusive, acho que ele é muito emblemático. Porque o Plata, ele é divulgado como titular, sente um desconforto, né, no aquecimento. O Alacian entra como titular no lugar dele. Depois o Juninho ainda entra na frente do Pedro. O Pedro é o último centroavante a ser usado pelo Felipe Luiz naquele jogo e faz um gol decisivo em clássico. É isso aí, galera. Terminou com esse debate aí fervendo. Acho que tá todo mundo bem ansioso para ter uma ideia de como o Flamengo ou o Inter vai entrar em campo. Acredito que o Inter, como disse o próprio setorista mesmo, ele entra com o mesmo time que entrou semana passada, e Flamengo acredito que tem alguma mudança, não no ataque, sim no meio-campo com o Saul. Eu não sei você, mas eu acredito nessa hipótese, tá? Deixa nos comentários aí como você acha que o Flamengo vai entrar. O Inter a gente já tem uma ideia. Acho mesmo que o Inter vai vir com tudo, porque ele tá apostando tudo, literalmente tudo nesse jogo, até porque não lhe resta mais nada. O Campeonato Brasileiro já estão praticamente fora. Se você gostou, curte, comenta e se inscreva no canal. A gente se vê.